Crês, mas tens muitas dúvidas, há questões que continuam a ser um verdadeiro mistério ou parece que não fazem sentido nenhum, este programa é para ti. Vem desmistificar. Esta é a segunda temporada de 14 programas, ao longo dos quais vão ser tratados 7 temas que pessoas como tu e eu querem ver mais claros. Hoje vem desmistificar a economia com a professora Teresa Eugênio. Eu sou Inês Henriques e este é o Take 1. Estamos na empresa DTR, que trabalha à base de fabricação de moldes na zona de Leiria. Eu sou a Inês Henriques, estou no terceiro ano de licenciatura de Gestão, na Escola Superior de Tecnologias e Gestão em Leiria. E tenho aqui comigo a professora Teresa Eugênio, seja bem-vinda. Obrigada Inês. Sou professora também no Politécnico de Leiria, no Departamento de Gestão e Economia. A minha formação de base é em Contabilidade e Administração. A linha de investigação é em Contabilidade Social e Ambiental. Bem, então vamos aqui a desmistificar a economia e então o que é que, ou seja, será que a economia é o mesmo capitalismo, grandes empresas, arranha-céus em Nova Iorque, Dubai, grandes lucros, grandes carros, será isso tudo economia? O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, a economia não é a mesma coisa que capitalismo. Economia, portanto, é uma ciência, é como nós a estudamos, não é? Muitos economistas e os gestores e também os contabilistas, portanto, que pretende perceber a utilização dos recursos que são escassos para a produção de bens com valor, que depois são transacionados pelos indivíduos, pela sociedade e que se gera, portanto, as trocas comerciais, não é? Que há a procura, há a oferta. O capitalismo é um sistema económico, portanto, que tem várias derivações, não é? Podíamos aqui focá-lo de vários aspectos, mas não vamos entrar tanto por aí, vamos depois conversar em coisas mais práticas, mas tem uma tónica muito forte no lucro. E, portanto, por vezes pensamos realmente que há algumas coisas a mudar na parte do capitalismo e por vezes toca-se nessa questão realmente do lucro ser o pilar quase que é o único, quase que se pensa que a única função das empresas é o lucro. Depois tendo só o foco mesmo no lucro e não pensando talvez nos trabalhadores, no impacto que a empresa terá no mundo e no mercado e tudo essas coisas todas. Ok. Ou seja, pelo que sei, a economia tem grandes âmbitos, ou seja, podemos olhar também para uma economia de família, porque também dentro da própria família há uma economia que a pessoa tem que gerir a sua poupança, os seus gastos e tudo mais. O que é que, por exemplo, tem a dizer o papel das famílias na economia, como agente económico? Bom, as famílias são fundamentais, não é? São peças importantes, para já porque elas também agem enquanto consumidores, não é? Portanto, claro que a família pode ser força de trabalho, porque trabalham também, estão inseridas na sociedade e depois também assumem aqui um papel de consumidor e enquanto consumidores é fundamental também serem consumidores responsáveis. Já até adiantando um bocadinho aquele ponto que estava a verificar em relação à parte do lucro e fazendo aqui também a ponte entre o papel das famílias e o papel das empresas, não é? Porque no fundo também se cruzam um bocadinho, porque as próprias famílias também trabalham nas empresas, não é? E as empresas têm um papel além do lucro, como estava a explicar, e se calhar até evoluir um bocadinho neste pensamento e dizer, por exemplo, que hoje se fala muito da parte da responsabilidade social das empresas. Quer dizer que as empresas devem evoluir de uma responsabilidade económica para uma responsabilidade legal, portanto, agir e trabalhar a sua atividade dentro da lei, uma responsabilidade ética, fazer o que está certo e depois chegar até a uma pirâmide, a pirâmide de Carroll, portanto, que tem sido muito conhecida e também muito estudada, até que se chega ao cimo da pirâmide, que será a responsabilidade social. Portanto, o ideal seria que as empresas conseguissem avançar, portanto, nestes níveis da pirâmide, portanto, da responsabilidade económica para uma responsabilidade legal, para uma responsabilidade ética, para uma responsabilidade social e pudessem ter também esta dimensão dos trabalhadores, por exemplo, que tu falaste, depois já podemos também explorar um bocadinho melhor. E as famílias aqui entram também como consumidores responsáveis, ou seja, podem-se ajudar mutuamente, portanto, as famílias e as empresas. Se o consumidor tiver uma perspectiva de querer um produto, por exemplo, mais amigo do ambiente, quando vai às prateleiras do supermercado, não é? Ou pensar, eu vou optar por este produto desta empresa ou da outra, porque sei que também é uma empresa que contribui para a sociedade de forma positiva, também está, portanto, a tentarmos caminhar para uma economia mais saudável, não é? Por outro lado, é força de trabalho, não é? Portanto, as empresas acabam por trabalhar também, as famílias acabam por trabalhar nas empresas e isso também gera riqueza.
E as empresas são polos também de criação de riqueza, são células importantíssimas, obviamente, não é? Portanto, são células organizadas também de pessoas, não é? Porque as empresas não funcionam sem pessoas, e são também, obviamente, um agente fundamental na economia para que estas trocas comerciais possam acontecer e se possa gerar riqueza num país. Ok, então o que me está a dizer é que existe uma relação de interdependência. Ou seja, por exemplo, temos já as famílias como agente económico, temos as empresas, temos, por exemplo, o mercado, o mundo em geral, e estes todos jogam com uma relação de interdependência. Ou seja, pensando então nas empresas e nas famílias, que é o que já referimos anteriormente, conseguem, por exemplo, a empresa oferece um serviço, um produto, mas tem que haver procura para mexer e que esse produto tenha sucesso no mercado, terá que haver então uma dita procura pela parte das famílias ou do mundo, pronto, terá que haver então essa questão. Sim, claro, o mundo está todo interdependente, não é? Nós não somos ilhas isoladas como seres humanos e também não o somos no mundo da economia, não é? A economia precisa dos vários agentes económicos para que possa funcionar e sem dúvida que se houver muita oferta, mas não há procura, não vamos conseguir avançar, não é? Exato. Quando nós falamos também de economia do país, que é também um dos âmbitos da economia, por exemplo, havemos uma notícia que diz que houve um crescimento na economia por exemplo, Portugal, mas isso se calhar também é um bocadinho enganoso, não? Na sua opinião, em questão de... Ou seja, será que não é só as grandes empresas que estão a crescer e as outras estão estagnadas ou estão a ter um crescimento muito menos elevado do que é dito? Talvez porque o poder de compra também agora com a pandemia e tudo mais veio a reduzir, os preços estão altíssimos dos produtos. Será que isto não é um engano que a pessoa comum vê nas notícias? Olha, pô, está a crescer a economia, mas será que isso é mesmo a realidade de todas as empresas, de todo o mercado? Pronto, por vezes temos que fazer umas análises mais casuísticas, não é? Tentar perceber um bocadinho o que é que realmente significa esse aumento na economia, não é? Que pode ser coisas bastante diferentes. O nosso tecido empresarial em Portugal é caracterizado principalmente por pequenas empresas, microentidades, pequenas entidades. 90 e tal %, portanto, das nossas empresas são pequenas entidades. E depois temos as multinacionais. E aqui há realmente também que fazer uma separação clara entre a postura, porque muitas vezes a própria postura é muito diferente, não é? E nós temos empresas familiares que por vezes têm margens baixas, não é? Que têm quase as margens um pouco esmagadas para poderem conseguir concorrer portanto, neste mundo de concorrência, não é? Que é bastante feroz. E depois temos as multinacionais, por vezes que conseguem enfim, produzir a uma escala muito diferente, não é? Tem uma grande escala de produção e de escoamento do produto, que têm capacidade de poder negociar de uma forma muito diferente de uma PME, não é? De uma pequena e média empresa ou mesmo de uma microentidade, e conseguem ter margens muito mais elevadas. E aqui realmente também há que posicionar, portanto, estes diferentes atores da sociedade, do meio económico. E aqui, muitas vezes, e agora pensando também nesta questão que falei há pouco da responsabilidade social, é muito interessante ver que muitas pequenas e médias empresas também abraçam este desafio, não é? E tentam também trazer isto para dentro de si próprias. As multinacionais também, muitas já estão nesse caminho, mas eu diria que ainda há muito a fazer, em particular nas empresas maiores, em que às vezes, portanto, se tornam talvez um bocadinho mais frias e que é mais difícil haver uma teia tão próxima, também mesmo das próprias relações humanas entre os trabalhadores, e também até ter uma visão de toda a cadeia de fornecimento, quer seja dos clientes, quer seja dos fornecedores, quer sejam de outros stakeholders que também interagem na empresa. Portanto, quando pensamos no crescimento económico, temos realmente que ter cuidado e perceber o que é que realmente está a crescer. Falaste aqui num outro aspecto importante, que é o aumento dos preços. Hoje realmente assistimos aqui a uma taxa de inflação elevada, não é? Como infelizmente já não víamos há algum tempo, pelo menos aqui no nosso país, e os preços estão a aumentar e por vezes aumentam nos bens essenciais, não é? Que cria mais dificuldades para as famílias. Depois, às vezes, os bens não essenciais vão por arrasto, não é? Porque se percebe que bem, se uns aumentam, se calhar é uma oportunidade também para aumentarmos os nossos preços. E as famílias sofrem com isso, não é? Sofrem com essa situação. Como você referiu, está muito a referir então a responsabilidade social, que realmente isto tem vindo a crescer, e as empresas veem-se obrigadas a nível fiscal
a apresentar o que fazem em relação a esse aspecto? Ou é só, ou seja, têm que apresentar a parte financeira, que sei que, pelo menos na minha área, sei que há leis que obrigam as empresas a apresentar, mas já têm que apresentar os planos que têm ou que já implementaram em relação à responsabilidade social? Pois, Inês, isso é um aspecto bastante interessante e muito atual. Portanto, efetivamente, hoje assistimos a uma melhoria, na minha opinião, portanto, em termos do relato da informação não financeira, ou relato da sustentabilidade. Até há poucos anos, portanto, eram principalmente as empresas maiores que faziam este tipo de relato e era um relato voluntário. Em alguns países já há alguns anos que não é voluntário, principalmente na Europa do Norte, em que notamos para a Suécia, a Finlândia, portanto, são países onde as empresas já eram obrigadas a fazer este relato desta informação não financeira, que toca precisamente estes aspectos, portanto, do impacto no ambiente e do impacto social. Por vezes até falamos do triple bottom line, ou seja, portanto, a empresa tem que apostar e tem que mostrar as suas ações em termos económicos, mas também em termos de proteção ambiental, portanto, o pilar ambiental, e depois também o que é que faz em termos de sociais, quer seja com os colaboradores, quer seja com as comunidades envolventes. Portanto, quais são os seus planos de ação, os seus programas, etc. E se há alguns anos o fazia de forma voluntária, hoje, portanto, há regras já muito mais estreitas e podemos falar, por exemplo, portanto, se for interessante para os nossos telespectadores, por exemplo, o Decreto-Lei 89 de 2017, que já vinha trazer a obrigatoriedade de divulgação deste tipo de informação para as empresas cotadas na Bolsa e para as empresas com mais de 500 trabalhadores. Pronto, saiu agora recentemente uma diretiva da Comunidade Europeia, e também sem querer aqui ser muito técnica, não é? Mas pronto, só dar aqui uma pincelada, em que já vem, portanto, trazer muitas novidades em relação ao relato para a sustentabilidade, ao relato da informação não financeira para as empresas. E, portanto, isso tem-se debatido muito no meio empresarial. Portanto, também as próprias ordens profissionais, portanto, ligadas a estes temas. Portanto, em Portugal temos a Ordem dos Contabilistas Certificados, que é a OCC, e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, a OROC, e tem também elas próprias trabalhado até em conjunto, que é também algo bonito de se ver, não é? As ordens profissionais trabalharem em conjunto e de costas, não de costas voltadas, mas sim num diálogo muito profícuo, também com a Comissão de Normalização Contabilística, a CNC, têm trabalhado em conjunto precisamente para criar normas também portuguesas que possam ajudar as empresas a produzir este tipo de relato. E esta diretiva, que foi publicada em dezembro de 2022, portanto algo muito recente, não é? Depois há de ser transposta para o direito português e, portanto, através destas normas que estamos a assistir. Portanto, penso que as empresas também aqui vão ter a oportunidade de quem ainda não relata, passar a relatar esta informação não financeira. Ok, pois eu acho que é bastante importante, porque o que é que vai originar? Talvez as pequenas empresas, como já disse, têm vindo a preocupar-se com essa questão, mas às vezes não sabem bem como é que vão pôr em prática ou o que é que tem mais sucesso. E às empresas maiores apresentarem os seus relatórios, talvez elas consigam explorar e ver, ok, olha, teve sucesso numa grande empresa, como é que eu posso adaptar para a minha empresa para reduzir então o meu impacto social, ambiental, etc. Muito bem. Depois também temos outro âmbito que está a ganhar um grande peso junto das empresas, que é a economia circular. O que é que tem a dizer sobre isto, que nos possa acrescentar mais alguma coisa? Sim, tens razão, Inês. A economia circular é realmente também agora muito falada e facilmente encontramos artigos sobre a economia circular, conferências, palestras. E, portanto, o que é que se pretende com a economia circular? Basicamente é passar do conceito de economia linear, em que nós tínhamos, portanto, a exploração da matéria-prima, a produção da matéria-prima, o produto, e depois o produto tinha uma vida útil, e no fim da vida útil, normalmente, o destino final seria ir para aterro. E agora já não se pode pensar nesse modelo, ou seja, a ideia agora é pensar, como o próprio nome indica, circular, não é? Que haja, portanto, uma forma de poder, no fim de vida do produto, ele voltar a ser introduzido dentro do processo produtivo ou para um novo processo produtivo. Portanto, a economia circular pretende que haja uma maior reutilização dos recursos, a reintrodução no mesmo ou noutros ciclos produtivos, a reciclagem, mais força na parte da reciclagem. Muitas empresas portuguesas têm realmente criado estratégias muito interessantes de economia circular. E até fica também aqui uma dica que o próprio, por exemplo, organizações internacionais, o BCSD é uma organização internacional, mas neste caso opera em Portugal,
em outros países. Portanto, o BCSD tem um conjunto de estudos de caso, precisamente de economia circular. Okay. Estão disponíveis, qualquer pessoa pode consultar, de empresas maioritariamente grandes, ainda são essas que estão a pegar neste tema em primeiro lugar, ou pelo menos que o estão a divulgar. Por exemplo, a Sonai, por exemplo, a EDP, a Brisa, a Galp, outras empresas que apresentam exemplos concretos de como é que, ao longo do seu processo produtivo, foram, por exemplo, reduzindo o seu desperdício. E essa redução de desperdício teve como principal destino criar nova matéria-prima para introduzir noutros produtos. Okay. Até me estou a lembrar, ontem até estive numa reunião de trabalho de um projeto de investigação com uma empresa aqui da região, de Alcobaça, em que a sua produção portanto, não é um setor muito poluente, felizmente, portanto, a conservação tem pomares, portanto, ligada à fruta, maçãs e peras, e também vegetais, etc. E, por exemplo, uma coisa tão simples como peras e maçãs que não têm as características que o cliente quer, nomeadamente o continente ou outras grandes superfícies, então, mas que estão ótimas, que são fruta saudável, podem ir para sumos ou para fruta desidratada. Ou seja, criaram aqui uma outra possibilidade de, em vez de deitar fora, não é ser desperdício que não tinha utilização, poder entrar também num processo produtivo e gerar um produto útil para a sociedade. E, portanto, felizmente tem havido casos bastante interessantes, portanto, desta perspectiva de criar esta economia circular. Portanto, não ir para a terra será a última das últimas soluções possíveis, não é? Sim, mas sim reciclar, reutilizar e até mesmo reparar e tentar, mesmo no princípio do processo produtivo, usar menos recursos, porque os recursos são finitos, não é? A economia também refere essa parte, não é? Embora às vezes as pessoas esquecem-se, não é? Que os recursos são finitos e que são esgotáveis e não inesgotáveis. Exato, exato. Pois é, eu também, na minha opinião, também acho o conceito bastante importante, porque, ou seja, a pessoa, em vez de gerar desperdício e estar só naquela rotina de vamos produzir este produto que é, por exemplo, o que nos dá mais vendas e etc., está também preocupada com, não, vamos produzi-lo, mas vamos criar então um impacto muito menor e talvez, como a professora disse, fruta desidratada ou para sumos, também vai gerar vendas para a empresa. Simplesmente, pronto, é o que é a realidade e a pessoa tem que, penso que as empresas têm cada vez encarar mais isso com encarar a economia circular com esse pormenor. Posso também dar outro exemplo. Por exemplo, até foi um dos exemplos que estudei na minha tese de mestrado, já foi há muitos anos, mas já nessa altura se falava um bocadinho da reutilização, porque há empresas que realmente também têm apostado muito na inovação. Eu acho que é um aspecto também fundamental. Principalmente talvez na linha de produção, que gera menos também desperdício e resíduos e tudo mais. Exato. E este caso até era de uma empresa, também de portas e janelas, e então eles tinham imensos desperdícios, farelos, raspas, pedaços de madeira que não utilizavam. Então o que eles pensaram? Vamos pegar nestes desperdícios, que acabam por ser um gasto para a empresa, porque tinham que pagar uma transportadora para tirar os desperdícios, não é? E que tinham um valor quase nulo, quase zero, criaram um novo produto que eram os briquetes, a lenha de cidade. Então, com um processo produtivo novo, mas que era rentável, não era? Portanto, compraram nova maquinaria, fizeram através de condensação esse novo produto, as briquetes, lenha de cidade, e deram uma utilização interessante aos resíduos que produziam. Exato, pois acho que faz bastante sentido. Entrar agora aqui na casa comum, ou seja, nós vivemos num planeta, como os recursos não são infinitos, teremos que fazer sempre uma gestão. O que é que a economia tem a ver com a casa comum? Qual é a preocupação que teremos que ter com essa casa comum que nós intitulamos? Pois, a casa comum podemos pensá-la também como um aspecto do nosso planeta, não é? Até o Papa Francisco até referia também esse aspecto, depois mais tarde também podemos explorar. Bem, começou-se a perceber que efetivamente havia muitas empresas que usavam infinitamente os recursos, como tivemos a dizer. Um outro exemplo que eu acho que pode ser interessante, foi até denunciado por uma ONG,
Por exemplo, na Índia, houve uma altura em que uma empresa de refrigerantes, muito conhecida, mas que eu não vou dizer o nome, portanto, acabou por implementar uma fábrica na Índia e fez com que as populações envolventes deixassem de ter água potável. Portanto, imaginamos a Índia, e há outros contextos também de países em que a população tem muito pouca voz, não é? Portanto, foi gravíssimo, não é? Porque um conjunto de muitas famílias, não é? Ficaram sem poder ter água potável. E isso influencia diretamente no nosso... para viver. Exatamente, água. Exatamente. Portanto, eles até tinham um cartaz que dizia mesmo que, portanto, a água potável e ar fresco são, portanto, direitos essenciais para a nascença, não é? Quando nós nascemos, devemos ter esses direitos essenciais. E isso fez com que, portanto, estas populações, enfim, dentro das suas condições, pudessem apresentar uns cartazes, que era a forma de luta que elas tinham, e depois, felizmente, ONGs locais e internacionais puderam trazer, portanto, essa situação um bocadinho mais para a arena internacional, e a fábrica em questão teve realmente que mudar algumas situações. Isto para tocar um bocadinho na questão do nosso planeta, não é? Muitas vezes a atividade económica pode influenciar negativamente o nosso ambiente. E isso tem que ser visto com muita atenção, não é? Por isso é que hoje também há um conjunto de legislação muito mais forte, muito mais exigente para as empresas no âmbito ambiental, porque a casa comum, não é? Quer dizer, a casa que todos habitamos, não é? Se começamos a destruir, a deteriorar e a não cuidar do nosso planeta, isso será catastrófico para todos nós, não é? Exato, pois nem as próprias empresas conseguem ter lucro num planeta que não existe. Sim. Não tem condições para elas a fazerem o produto, por exemplo. Sim, eu até costumo dizer a brincar que as empresas até pode ser muito lucrativa, pode ter lucros fantásticos, não é? Pode até fugir um bocadinho, não é? Alguma legislação que existe, porque se calhar implementar filtros de fumo, se calhar implementar um metar portanto, para fazer uma boa gestão de águas residuais, se calhar utilizar matérias-primas que são mais caras, mas que são mais amigas do ambiente, podem não ter grande interesse em termos económicos, não é? Porque querem realmente, se estiverem apenas focadas na questão do lucro. Só que, efetivamente, se nós deixarmos de ter planeta, não adianta ter empresas muito lucrativas, não é? Pronto, isto depois também nos leva a um outro ponto, mesmo a parte social, não é? Se tivermos pessoas desmotivadas, se tivermos pessoas que não são saudáveis, pessoas doentes, não é? E agora também há tantas doenças provocadas muitas vezes por stress no trabalho, não é? Por muitas horas de trabalho. Isso também não nos vai levar a ter um planeta ou pessoas saudáveis e as empresas deixam de ser lucrativas, não é? Pois, exato. E sem planeta não vale a pena, realmente temos muitas pois empresas com muitos lucros. Não leva a um grande porto. Sim, não é sustentável, usando aqui a palavra de ordem, não é? Acaba por não ser algo de futuro. Exato. Pois, ou seja, a economia é o que mexe com o mundo todo. Temos, como já referimos, as pessoas, famílias têm um grande papel, também as empresas um papel ainda maior, na minha opinião, e agora tocamos realmente aqui na Casa Comum e acho que isto merece continuar a ser desmistificado. Por isso, marcamos encontro para um take 2.